Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nessa quinta-feira, o dia de mais um jogo do Vasco, mais um jogo importante do Vasco, nessa caminhada aí, dessa vez no Campeonato Brasileiro. O Vasco não estreou bem. E vamos ver então se no jogo de hoje o Vasco fatura esses 3 pontos. Agora, antes de mais nada, eu quero pedir a você que está chegando agora no canal para se inscrever, né, para você poder mandar suas sugestões, para a gente bater aquele papo, saber a sua opinião, julgar a minha opinião, as minhas opiniões, e você está livre para falar qualquer coisa. Aliás, tudo que é feito em função do torcedor. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que a sua opinião será sempre muito bem-vinda e muito respeitada, independente de qualquer coisa. Né? Às vezes as pessoas elogiam, tem outros que criticam, mas está tudo certo. Democraticamente está tudo certo, não tem problema algum. E para quem já é inscrito, né, não deixar de dar o famoso like. Uns dizem que é o joinha, mas é o famoso like, para valorizar o trabalho da gente que faz tudo aí em função de você, torcedor, né, para divulgar para outros amigos aí vascaínos também. Tá legal? Então não deixe de dar o seu like, que é muito importante, conta muito para a gente. Tá bom, é interessante o seguinte, na semana passada eu gravei um vídeo falando sobre, meu tema foi o Fernando Diniz. E aí teve um probleminha técnico e o vídeo acabou não indo ao ar, meu acorda. E aí eu pensei para essa semana, né, para hoje, falei, pô, qual é o assunto que eu vou falar, né? Vou falar o quê com o torcedor do Vasco? Qual é a ideia? Falei, pô, pensando, né, falei, fala do Diniz de novo, né? Já falei, o assunto Diniz já está bem batido e tal. E não vai ter muito porquê. Mas eis que o Vasco empata com o Madureira e São Januário, em 0-0, xoxo, em que o Vasco jogou muito mal. Poderia ter ganho? Poderia. Perdeu um pênalti, teve um outro pênalti que o árbitro não marcou. Então o Vasco poderia ter ganho, sim. Mas o Vasco jogou muito mal. O torcedor espera muito mais da equipe do Vasco. E aí, o assunto Diniz voltou a baile. O assunto Diniz se atualizou, porque tem uma boa parte dos torcedores que já assim, perdeu completamente a paciência, já está muito pau da vida, que é a saída do Diniz, essa coisa toda. E o assunto então Diniz voltou a ficar na berlinda novamente. Aí é sobre isso que eu vou fazer algumas considerações. Algumas coisas até eu já falei, né, no nosso pré-jogo, no nosso pós-jogo, mas eu vou fazer algumas considerações hoje aqui também nesse acordo. O que eu penso assim sobre o Diniz? O Diniz é um cara
fora de série, né? Como pessoa, um cara espetacular. Mas é uma pessoa que tem uma outra filosofia de ver o futebol, de encarar o futebol. Né? O Diniz, ele se preocupa muito, né? Eu digo, eu já disse uma vez, com a parte assim muito mais qualitativa do trabalho. Então, o que ele se preocupa? A qualidade do jogo que o Vasco está apresentando, né? A evolução, o que o Vasco está fazendo assim, nas saídas de bola, as marcações, pressão. Então ele está sempre muito preocupado no que o time está apresentando, o desenvolvimento do trabalho. E quando o Vasco não vai bem, ele nas coletivas ele diz, olha, temos que treinar mais, né? Temos que treinar mais, temos que caprichar mais na saída de bola, muitas vezes acertamos, outras vezes erramos, temos que treinar mais. Então ele está preocupado com isso, então ele faz a questão de, na maioria das vezes, nas coletivas, ele tem uma boa leitura do jogo, né? Ele fala sobre o jogo, aquilo que a gente viu, né? Quando a gente vai fazer o pós-jogo, a leitura dele de jogo nas coletivas é exatamente aquilo que a gente viu, né? Os erros, né? Os acertos, é mais ou menos por aí. E ele tem uma visão assim muito humana das coisas, né? Ele é muito assim voltado para potencializar os jogadores, por exemplo. Ele é muito voltado para ajudar na carreira dos jogadores. Né? Na última coletiva ele falou do Ryan, disse que ele falou foi o casamento do Ryan, falou da família do Ryan, que ficou muito agradecida a ele, e tem que agradecer mesmo. Aliás, todo o Vasco, toda a torcida do Vasco tem que agradecer muito ao Diniz nesse ponto, por ele ter potencializado o Ryan. O Ryan teve muito torcedor que queria pagar o Uber para ele, para ir para o Galeão, para ir embora, para sumir. Então, para alguns torcedores, aliás, para muitos torcedores, o Ryan valia uma Mariola e 3 balas Juquinha. E aí ele agora saiu do Vasco por quanto? 220 milhões, né? E com toda certeza, esse é um ponto máximo, isso não tem discussão. Tudo isso que o Vasco conseguiu com o Ryan foi em função do trabalho do Diniz. Foi em função das broncas que o Diniz dava no Ryan. E o Ryan absorveu aquilo, evoluiu, marcou, atacou, chutou, virou artilheiro, graças ao trabalho do Diniz. Assim como outros jogadores. Paulo Henrique nem sonhava em seleção brasileira, foi convocado. O Cuesta estava lá fora meio escondidão, seleção colombiana. Né, o Puma voltou à forma, seleção uruguaia. O Andrés Gomes também estava meio sumidão, seleção colombiana. Então foram jogadores que, treinando com o Diniz, se potencializaram, se desenvolveram e chegaram a ser convocados para as diversas seleções. Então esse é um trabalho que o Diniz faz, preocupado com o jogador, com a carreira do jogador, com a família do jogador. Então uma parte muito mais humana que o Diniz faz. Agora, onde eu acho que o Diniz tem que dar uma repensada nessa forma dele, nessa filosofia dele, é na questão quantitativa. O que eu quero dizer com isso? O que é quantitativo? É quantidade. É uma coisa que você pode medir, né? Porque a parte qualitativa, né, é uma coisa meio abstrata, é uma coisa de impressão, uma coisa de opinião, é uma coisa de... Agora, a parte quantitativa, não. A parte quantitativa são os números. O Vasco, como qualquer outro clube, tem suas metas. E como é que você alcança as metas? Alcança com vitórias. E as vitórias se traduzem em quê? Em pontos. Então a parte quantitativa, apesar de não ser a prioridade do Diniz, porque ele já inclusive falou isso, mas a parte quantitativa é fundamental no futebol, pô. Claro, que para o clube atingir as metas que ele pretende, ele tem que ter resultado, pô. Ele tem que ganhar, ele tem que pontuar. E aí quando você vê, por exemplo, o aproveitamento do Vasco, o percentual de aproveitamento do Vasco, é muito ruim. Por quê? Porque o aproveitamento é o número de pontos que o time faz, que o clube faz. Então, nesse último brasileiro, por exemplo, o Vasco fez 45 pontos.
Não, eu vou considerar assim, o campeonato como um todo. Lógico, o Diniz não trabalhou o campeonato inteiro, mas os números não são muito diferentes. Então você pega a pontuação do Vasco, 45 pontos. Né? O Vasco ficou em 14º lugar no Campeonato Brasileiro. O campeão teve 79. Então o percentual do Vasco de aproveitamento, em torno de 40%. E o campeão, 70%. Olha a diferença. Então, o aproveitamento é uma quantidade, é um número muito importante para que o clube atinja a meta, as metas que ele quer durante o ano. O que o Vasco quer? O Vasco quer disputar o título carioca. O Vasco quer disputar o título da Copa do Brasil, até porque, né, teve nas semifinais, no ano retrasado, no ano passado teve na final. Então o Vasco quer novamente disputar o título esse ano. É outra meta do Vasco. Disputar o título carioca, disputar o título da Copa do Brasil, ter uma boa classificação na Sul-Americana, pretendendo inclusive disputar o título, porque a Sul-Americana também é um torneio, também tem as decisões por pênaltis, né? Que às vezes o time empata ou perde uma e ganha outra e vai para os pênaltis. Então é um torneio, são poucos jogos, não são muitos jogos. Então o Vasco pode ter uma boa classificação na Sul-Americana ou então também disputar um título, por que não? É uma outra meta do Vasco. Campeonato Brasileiro, esse é mais difícil. Não, porque o Vasco vai disputar o título brasileiro. Difícil. O torcedor, não, mas eu quero disputar tudo quanto é título. Não, tá bom, legal, beleza. Mas Campeonato Brasileiro, o buraco é mais embaixo. Porque são 38 jogos e tem clubes aí que estão muito na frente do Vasco em termos de elenco, de qualidade de elenco, de número de bons jogadores. E isso é fundamental no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco, qual é a meta do Vasco? Bom, vou ver se eu consigo aí me classificar na Libertadores, né? Até o 5º lugar ali, vou tentar, pô. Isso é uma meta. Agora, para você chegar conquistar essas metas, você tem que fazer ponto, pô. Então você tem que ter aproveitamento. Então você tem que ter, por exemplo, o número de vitórias. Quantas vitórias o Vasco teve, por exemplo, no ano passado? 13 vitórias em 38 jogos. Porra, muito pouco, cara. Não atinge as metas que quer. Número de gols marcados. O Vasco teve um ótimo número de gols marcados, um percentual muito bom. Mas os gols sofridos, mais do que os marcados. Então tem que melhorar esse percentual, esses números. Posse de bola, o Vasco teve uma boa posse de bola, agora foi efetivo. Venceu o jogo? Não venceu. Mas teve muita posse de bola, o Vasco ficava com a bola para lá e para cá, tá bom. Quanto foi o jogo? 3-0 o adversário, 3-1, 2-1, 1-0. Pô, só perdeu. Então não adianta, cara. Então assim, o Diniz está ok, né, na parte que ele a parte da filosofia, né, que ele quer ver um lado mais humano da coisa, desenvolver jogador, ajudar o jogador, ajudar a família do jogador, mostrar um bom futebol, um bom trabalho, treinar para que os jogadores captem as mensagens dele e que se apliquem dentro do campo. O jogador que é atacante tem que marcar também, e aí o jogador fica mais completo. Tudo isso ele faz, ok. Agora, não pode ficar dissociado dos resultados dos jogos, pô. Porra, isso é fundamental. Então, o que eu penso? A direção do Vasco, o que eu estou imaginando é o seguinte: olha, para encerrar, né, para a gente não ficar muito longo, o que a direção do Vasco deve estar imaginando é o seguinte: o Diniz indicou muitos desses jogadores agora, que estão chegando aí, né, então tem vários jogadores aí importantes. O Saldívia chegou, o Brenner chegou, o Marino chegou, o Rojas tem se mostrado um bom jogador, agora deve estar chegando aí o Cuiabano, provavelmente também, acho que já está fechado também pelas informações do canal, o Canidia argentino, né, o Spinelli, enfim, vários jogadores chegando e bons jogadores. Então, o que eu imagino que a direção do Vasco está pensando é o seguinte: peraí, o Diniz foi muito importante na indicação dos jogadores e nos telefonemas que ele dava para os jogadores, convencendo os jogadores a vir jogar no Vasco, né, a vir treinar com ele, porque ele potencializou vários jogadores e gostaria também que os jogadores viessem em função disso. Os jogadores vieram.
Então acho que não tem assim sentido, né, se você raciocinar friamente. Porra, peraí, os jogadores, muitos vieram, né, por causa do Diniz. Aí eu vou e mando o Diniz embora. Porra, o jogador vai falar, porra, peraí, o técnico me chama para vir treinar com ele, e agora o clube manda ele embora? É lógico, é claro, evidente que vem um outro treinador qualquer e vai trabalhar com os jogadores que estão no clube. É evidente que qualquer um faz isso. Se me chamar para treinar o Vasco, a gente foi embora. Ah, você vai treinar o Vasco. Tá bom, eu vou pegar os jogadores que chegaram e vou botar para jogar. Tá bom, qualquer um vai fazer isso. Mas não tem muita coerência você não deixar nem os jogadores entrarem em forma, né, nem os jogadores saberem os nomes dos companheiros, e você já manda o treinador, que foi importante naquelas contratações, você já manda embora, pô. Sabe, eu não vejo coerência nisso. Então eu penso que a direção do Vasco está exatamente com essa filosofia também. Peraí, vamos dar mais um voto de confiança aí ao Diniz, para que os jogadores que ele indicou, que ele trouxe, que ele convenceu, entrem em forma e joguem e produzam bons resultados, o Vasco comece a mostrar um grande futebol e principalmente comece a vencer. Então eu penso que esse tempo vai ser dado ao Diniz. Isso é que eu entendo que a direção do Vasco está pensando, ok? Não sei se é exatamente o que os torcedores estão pensando, mas essa é a minha opinião. Ok? Um grande abraço a todos. Não deixem de dar as suas opiniões, façam suas críticas e os comentários eu sempre procuro responder. Ok? Um grande abraço e até a próxima semana. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!